aspectos naturais, geologia e relevo do Brasil. Vamos falar um pouquinho, né, bem rápido sobre isso. É essencial a gente compreender, já que a gente falou em um outro vídeo ali sobre questão de formação territorial, né, como o Brasil chegou ao território que nós temos hoje, né. Então ali, para compreender primeiro os aspectos naturais, a gente tem que entender os aspectos relacionados à geografia física da natureza, né? Então, para isso, a gente vai estudar a geologia, o relevo e a hidrografia. Dentro da geologia, nós temos as bacias sedimentares, os dobramentos antigos e os crátons. Não se preocupe que são nomes complexos, mas a gente vai falar de cada um deles. Depois nós temos aí os planaltos, as planícies e as depressões, no que se refere a formações de relevo dentro do nosso país. E posteriormente nós temos aí a hidrografia, com seus aquíferos, águas superficiais, bacias e regiões aí hidrográficas, ok? A estrutura geológica do terreno brasileiro ela é formada basicamente por rochas, né, que são a base, ou seja, aquilo que está abaixo dos nossos pés, né? E claro, a gente não pode esquecer do assoalho oceânico também, né? As características das rochas elas estão intimamente ligadas às características do próprio relevo, né? Além de influenciar aí diferentes atividades econômicas, como por exemplo a mineração, né? Então, a estrutura geológica do nosso país, ela pode inclusive influenciar nas atividades econômicas que são desenvolvidas aqui dentro do nosso país, ok? Aqui nós temos uma imagem do Pico na Neblina, que é o nosso ponto mais elevado, com 2.295 metros. E aqui nós temos, né, o Cerro Aconcagua, que é o ponto mais elevado das Américas, lá na Cordilheira dos Andes, né, ok? Seguindo, um país tão extenso quanto o Brasil, certamente ele apresenta diferenças bem características, em cada região do território, né? Só que se a gente parar para analisar a estrutura geológica do Brasil, apesar de ser um território bastante extenso, ela é bastante simples e ela é baseada em 3 formações geológicas, que são as bacias sedimentares, essas regiões mais claras, como aqui na região norte do Brasil, região aqui do Pantanal, por exemplo, né? Depois nós temos os dobramentos antigos aqui no Brasil Central, né, litoral aqui do Nordeste, da região Sul e Sudeste, e depois os crátons, né, que são ou escudos cristalinos, né, que também fazem parte aí da estrutura geológica. Então, se cair na prova lá, em que se baseia a estrutura geológica do Brasil, se baseia em 3 formações básicas, que são as bacias sedimentares, os dobramentos antigos e os crátons, ou escudos cristalinos. Tá? As bacias sedimentares, né, basicamente, elas são áreas formadas pelo acúmulo de sedimentos. O que significa isso? O que significa que algumas áreas do nosso território elas são mais recentes e se formaram há pouco tempo. Por quê? Porque você tem regiões que são mais baixas do relevo, que recebem tudo aquilo que é retirado de porções mais altas. Algumas áreas do nosso território são mais recentes, né, com cerca de 1 milhão de anos, outras são mais antigas, aí chegando a mais de 600 milhões de anos. Nós temos alguns derrames magmáticos, né, que vão formar algumas estruturas geológicas, né, que a gente vai chamar de bacias sedimentares. Né? Por exemplo, a bacia do Paraná, que se formou lá na era Mesozoica entre 250 e 60 milhões de anos atrás. Então, as bacias sedimentares geralmente são porções mais baixas do relevo que recebem sedimentos das porções mais elevadas, ok? Os dobramentos antigos, né, já essa é uma outra forma geológica aí que forma a estrutura geológica do nosso país, são aí estruturas antigas que sofreram um desgaste ao longo dos milhões de anos. Você já deve ter parado para analisar que no Brasil nós não temos grandes montanhas, né? Você viu anteriormente ali que nós temos o Pico da Neblina com 2.000 e poucos metros como nosso ponto mais elevado, né? Mas por que no Brasil não tem grandes montanhas? Porque basicamente ao longo dos milhões de anos, como o Brasil está centralizado na placa sul-americana, no centro da placa sul-americana, nós não temos movimentos recentes de formação, né, terremotos ou áreas instáveis geologicamente falando para a formação de vulcões ou montanhas. Então, como nós não temos esses movimentos ocorrendo aqui no nosso país, por isso que dificilmente a gente vai perceber um terremoto de grande escala aqui no Brasil, essas estruturas do relevo elas foram sendo desgastadas e foram sendo erodidas ao longo aí dos milhões de anos, né?
e aí é por isso que nós não temos grandes elevações. Por quê? Porque o nosso relevo é um relevo bastante desgastado. Basicamente, né, os dobramentos antigos eles são constituídos de rochas de diferentes tipos, né, que por meio aí dos movimentos da crosta sofreram dobramentos, né, e alguns desses dobramentos antigos a gente pode encontrar e visualizar eles como as serras e as chapadas, as serras, né, um exemplo clássico aí é a Chapada Diamantina ou a Serra dos Ararás, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Depois, por último, nós temos os crátons ou escudos cristalinos, né, que são rochas muito antigas que estão na base da estrutura geológica do nosso país. A gente tem muitos escudos cristalinos aqui em território brasileiro. Também chamados de escudos, né, são formados por rochas metamórficas e magmáticas. Rocha magmática é aquela que se forma a partir do resfriamento do magma lá que sai do vulcão, por exemplo. E a rocha metamórfica, diferente da rocha magmática, ela não se forma externamente, né? Ela se forma na parte interna da nossa crosta terrestre. E sobre características de temperatura e pressão específicas, essas rochas vão acabar se formando, né? Algumas dessas rochas têm mais de 3 bilhões de anos. E claro, as ações erosivas, elas são muito fortes e vão dando algumas características para essas rochas. E aí a gente vai chamar de embasamentos cristalinos. São nessas áreas que muitas vezes a gente vai acabar encontrando minérios, ok? Seguindo então, né, nós temos aqui os recursos minerais, né, uma definição clássica, né, a diferença entre rocha e mineral, né? O mineral ele tem informação química pré-estabelecida, né, como por exemplo o ouro, né? A rocha ela nada mais é do que um conjunto ou um agregado de minerais, né? Então você vai encontrar vários minerais em uma rocha. Então a presença desses minerais ela caracteriza cada tipo de rocha e determina também, né, o que constitui essa rocha. Então nós temos diferentes elementos aqui. Então galera, as rochas elas são agregados de minerais, tá? E existem diferentes tipos de rochas. Nós temos as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, quando a gente fala de classificação de rochas. E claro, algumas rochas que podem ter aproveitamento econômico, inclusive. Por exemplo, a bauxita, que é utilizada na produção do alumínio, né? A hematita, né, alto teor de ferro, produção de ferro, a lignita, né, com elevado teor de combustível, né, então pode ser utilizada também para produção de energia. Os recursos minerais, eles servem para que a gente possa movimentar certas camadas da economia, mas também são essenciais para nossa sobrevivência. Por exemplo, uma bacia sedimentar, ela pode conter petróleo, que é a fonte de energia mais utilizada do mundo hoje, né? A maior parte dos recursos minerais metálicos, né, eles são encontrados em rochas magmáticas e metamórficas, né, nos chamados aí dobramentos antigos, nos crátons, aliás, né, não só nos crátons, mas também nos dobramentos antigos, né, nos escudos cristalinos e nos dobramentos antigos. Os combustíveis fósseis são encontrados principalmente em rochas sedimentares, como eu havia mencionado para vocês. A mineração, obviamente, é o principal setor econômico e responsável pela extração destes minerais. Aqui a gente tem um exemplo da extração aí do petróleo em bacias sedimentares, né? Um dos principais combustíveis fósseis como eu mencionei antes, o mais consumido hoje é o petróleo, mas também na bacia sedimentar eu posso estar encontrando o gás natural e também o carvão. No Brasil, né, boa parte do nosso petróleo, né, é encontrado aí na nossa plataforma continental, dentro da nossa zona econômica exclusiva, chamada camada pré-sal, né, o pré-sal que foi descoberto há pouco tempo, né, e o carvão ele pode ser encontrado principalmente na região sul do Brasil. As questões aí de exploração de petróleo são bastante recentes, até porque a descoberta do pré-sal não faz muito tempo, né, se não me engano foi ali em 2007, né, que foi descoberta a nossa primeira reserva aí de pré-sal, ok? Seguindo, né, falando de formas de relevo, o Brasil apresenta 3 formas de relevo principais, eu já havia mencionado antes. Os planaltos, que são estruturas geológicas antigas que predominam os processos de desgaste,
O que significa isso? Significa que são aquelas porções mais elevadas. As porções mais elevadas sofrem mais com processos erosivos, então a chuva, o vento vai desgastar. Né? As depressões já são diferentes dos planaltos, né? São regiões mais baixas que mais recebem sedimentos do que cedem. Então, os sedimentos retirados das porções mais elevadas são jogadas para as porções mais rebaixadas ou para as depressões. Né? E nós temos também as planícies, que são relevos baixos e planos, nos quais predominam também os processos de acúmulo, né, de sedimentos. Tá? Falando em distribuição dessas regiões aqui no Brasil, nós temos aí um mapa, e você pode observar nos livros didáticos, muitas vezes esse mapa sendo encontrado, né, com as regiões de planalto, planície e depressão aí do nosso país. No que se refere à hidrografia, o Brasil é um dos países mais ricos em hidrografia aí do mundo, né? O estudo das águas, né? Ele se preocupa aí com estudar as águas que estão ali presas nas geleiras, as águas dos mares, dos oceanos, além das águas continentais. No Brasil, podemos agrupar as nossas águas em 3 categorias. São as águas superficiais, né, dos rios, né, as águas subterrâneas nos nossos aquíferos e as águas relativas ao nosso mar territorial. Tá? O Brasil apresenta rios aí que são de grande vazão, como o rio Amazonas, por exemplo, e também rios aí intermitentes, que são aqueles rios que secam em determinada época do ano, que são presentes aí na região nordeste do Brasil. Temos também aí os rios aí que a gente pode definir como rios de planalto e rios de planície. Os rios de planície são como o Amazonas, são bastante caudalosos, apresentam grande quantidade de água e baixo nível de velocidade dessa água. Né? Os rios de planalto, eles são mais importantes porque servem para a geração de energia, apresentam corredeiras e cachoeiras, uma velocidade maior dessa água, como o Rio Paraná, por exemplo, e qual a água é aproveitada para construção aí, já foi construída, né, para utilização e produção de energia através da nossa Itaipu. No que se refere a aquíferos, o Brasil tem 2 aquíferos principais, que é o aquífero do Grande Amazonas, ou Alter do Chão, tá? E o nosso aquífero Guarani, que apresenta grande quantidade de água, né? Vale lembrar que tanto o Guarani quanto o Alter do Chão não estão só em terras brasileiras. Depois nós temos aqui o mapinha do nosso mar territorial, as terras que pertencem ao Brasil, inclusive algumas ilhas aqui também, ok? Falando de aspectos naturais, a gente vai falar também de clima e de vegetação, né? Mas esse é tema para um outro vídeo. Valeu?